Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar, aqui pela TV Band Amazonas, mais um programa Entrevista Coletiva. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanham na bancada neste programa de hoje o jornalista Arthur Coelho, que é âncora da rádio Band News FM nos 93.7, e também o jornalista Jorge Guerreiro, que é repórter aqui da Band Amazonas. E o nosso convidado do programa Entrevista Coletiva de hoje é o deputado federal Marcelo Ramos, que inclusive é presidente da comissão especial que trata da reforma da Previdência. Muito em voga nesses dias, nesses últimos meses, e até por isso a gente agradece o senhor ter aceitado o nosso convite para estar aqui no programa de hoje. Na verdade, é uma alegria, agradeço, já assisti o programa, parabéns pela iniciativa, programa de muita qualidade, acho que engrandece a TV local, e para mim é uma alegria poder estar aqui e esclarecer o povo do Amazonas o trabalho que a gente tem procurado desenvolver lá na Câmara dos Deputados. Um deputado, aqui a gente sempre começa falando um pouco da carreira, do político, até para situar quem está em casa dos assuntos que a gente vai tratar. Mas como a reforma da Previdência é um assunto que mexe com muita gente e que a gente precisa discutir, né, esse modelo, essas novas propostas que estão surgindo aí para a nossa Previdência, a gente já começa nesse assunto. São alguns meses aí que a reforma da Previdência está dentro dessa comissão, e agora já chegou o momento de discussão, né? Já tem o relator já está com um material bastante, com bastante artifício ali. Sim. E agora, como é que o senhor vê o andamento, né, dessa reforma até o dia da votação? Nós estamos na fase final na comissão especial que eu presido. O deputado Samuel Moreira, que é o relator, já apresentou o seu relatório, e após a apresentação do relatório, a matéria entra em debate na comissão. Foram 154 inscritos, a metade já falou, ainda faltam 77 que falarão na próxima sessão, na terça-feira. Então, logo encerre as falas, o deputado Samuel Moreira apresenta um voto complemento, complementando as mudanças que foram sugeridas durante esse processo de debate, inicia o processo de votação, que tende a ser um processo um pouco mais demorado, porque a oposição deve entrar em obstrução se nós não conseguirmos construir um acordo para a votação como construímos para os debates, e também porque deve ter muitos destaques. A proposta é uma proposta muito grande, que influencia a vida de muitas pessoas, muitos segmentos corporativos atingidos pela reforma. Então, deve ser um processo aí um pouco mais longo. Mas nós estamos chegando na reta final na comissão, encerrando na comissão, imediatamente vai para o plenário, e no plenário o desafio é um pouco maior. Na comissão, a aprovação depende de maioria simples, portanto, 25 de 49. No plenário, precisa de 3/5 de 513, portanto, de 308 votos. Construir esses 308 votos é um desafio grande, mas eu acredito que o relatório do deputado Samuel Moreira já nos aproximou bastante desses 308 votos. Esse relatório, pelo que apresenta nos resultados, né, porque vai trazer aí para o Brasil, quando foi apresentado lá pelo Ministério da Economia, falava numa economia de 1 trilhão de reais. E o que o governo fala é que diminuiu muito por conta do relatório, que pode estar sendo acatado dessas emendas. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Olha, na verdade, a proposta do governo, atualizada pela nova LDO, ela chegava a 1 trilhão 240 bilhões de reais. Mas o governo sempre trabalhou com essa meta de 1 trilhão de reais, entre 800 bilhões e 1 trilhão de reais. O relatório do deputado Samuel Moreira, ele foi muito calibrado, ele foi muito preciso. Ele conseguiu garantir uma economia muito próxima de 1 trilhão de reais, são 913 bilhões de reais, 863 de economia na Previdência e 50 bilhões que serão arrecadados com o acréscimo de 5% na contribuição social sobre lucros líquidos dos bancos. Portanto, nós estamos falando de 863 mais 50, 913 bilhões. O mercado recebeu muito bem essa proposta. O presidente Bolsonaro chegou a elogiar essa proposta. Todos os técnicos do Ministério da Economia ficaram satisfeitos com a proposta, só o ministro Paulo Guedes, que deu uma declaração absolutamente desastrada, que não contribui com nada com a construção da unidade necessária para a aprovação dessa proposta. Acho que o grande desafio, bem executado pelo relator, foi encontrar a justa medida entre o equilíbrio, uma economia fiscal na casa de 1 trilhão e, ao mesmo tempo, a proteção das pessoas mais humildes.
Não dá para pedir sacrifício para trabalhador rural, para professor, para idoso e deficiente de baixa renda, e ele conseguiu fazer esses ajustes e ainda garantir uma potência fiscal significativa. Então, eu não tenho dúvida de que o relatório ele é muito mais preciso do que era a proposta do governo. Até porque relatório bom é relatório que tem voto. E o relatório do deputado Samuel Moreira vai ter voto tanto na comissão como no plenário. Olá, deputado Marcelo. Bom, o senhor que é presidente da Comissão Especial aí da Reforma da Previdência. Para o senhor, a saída do então presidente do BNDES, Joaquim Levy, foi a proposta para a saída, para a reforma da Previdência agora? Não, me perguntaram muito isso, se a reforma teria algum impacto com a saída, com essas crises geradas o tempo inteiro pelo governo e com a saída do presidente do Banco Central, do BNDES, Joaquim Levy. E não tem impacto nenhum. Nós resolvemos blindar a pauta econômica da Câmara, independente das relações complicadas entre Poder Executivo e Legislativo, independente do Poder Executivo não dar a prioridade que deveria dar para a reforma da Previdência, nós não podemos submeter o país a conflitos da política. Não é um investidor que quer voltar a ter um ambiente seguro para fazer investimento, não é um empresário que está assustado com essa grave crise econômica, não é o trabalhador que está com medo do desemprego, não é o desempregado que quer voltar a ter esperança de ter um emprego, que estão criando crises na política. Se eles não criam, eles não podem ser vítimas dessas crises. Nós precisamos tocar a pauta do país, pensando nas pessoas, pensando no futuro equilibrado do ponto de vista fiscal, para que a nossa economia possa voltar a se desenvolver e gerar emprego e renda. Eu lamento a saída do presidente do BNDES, Joaquim Levy, como cidadão brasileiro, porque ele é um quadro. Ele não é um quadro que sirva a um partido ou a um governo, ele é um quadro que serve ao país. E o BNDES, ele não deve ser contaminado por ideologias nem à direita e nem à esquerda. Os critérios dele devem ser técnicos. O que me preocupa sobremaneira é nós termos tirado uma ideologização à esquerda do BNDES, dos governos passados, para fazer agora uma ideologização à direita. O critério do BNDES deve ser técnico. Quais são os projetos que ajudam a desenvolver o país, que ajudam a nossa economia a sair desse tempo de paralisia. O senhor falou aí de blindagem, então, aí, diante de sucessíveis ataques de alguns líderes do governo contra o Congresso Nacional, como o senhor vê tudo isso? É um equívoco. Infelizmente, o presidente tem pouco apreço pelas instituições democráticas, isso é um fato. Ele verbalizou isso durante os 28 anos que esteve na Câmara dos Deputados, né? Vive da política, os filhos vivem da política, mas criminaliza a política, o que é absolutamente contraditório. Mas nós decidimos que não vamos permitir que nenhuma dessas agressões atrapalhem o Brasil de voltar a crescer. Nós vamos tocar a pauta econômica, porque o Brasil precisa disso, independente de qualquer crise com o governo. Deputado, a reforma, de maneira como ela tem sido alterada, ainda é aquele projeto do governo federal ou não? É óbvio que a proposta base é a proposta do governo federal. Agora, a hora que você retirou a desconstitucionalização e a capitalização, o que nós decidimos? O governo ele queria preparar a Previdência para migrar para um novo modelo de capitalização. E nós decidimos que o momento é apenas de parametrizar o atual modelo, ou seja, fazer com que o que a Previdência paga de benefícios esteja dentro do que ela arrecada de contribuições. Então, é esse esforço que a gente vai fazer agora. Equilibrado o modelo atual de Previdência, a gente pode, em outro momento, discutir capitalização. Não dá para discutir capitalização nos parâmetros que o ministro Paulo Guedes pretendia, que era uma capitalização pura, no modelo inspirado no modelo chileno, sem contribuição patronal, com cada um fazendo a sua própria poupança para um período de aposentadoria. Não dá porque isso é temerário, você não teria garantia de pelo menos um salário mínimo para as pessoas quando se aposentassem, e principalmente não dá porque o governo não conseguiu explicar quem pagaria os custos da transição. A Previdência hoje custa 700 bi por ano e arrecada 500. Ela continuará custando 7 bi nos próximos anos, mas com capitalização não teria mais 500 bi, cairia essa arrecadação. Quem paga essa conta? Você vai fazer uma economia de 1 trilhão em 10 anos e vai arrumar uma dívida de 3, 4 trilhões, isso não tem nenhum sentido. E o ministro Paulo Guedes nunca conseguiu explicar como que ele faria para pagar o estoque de aposentados do regime atual. E nós não iríamos dar um cheque em branco
para uma aventura como essa, porque é uma aventura que tem a ver com o interesse das próximas gerações de brasileiros. Deputado, duas questões em uma. Uma que tem a ver com a capitalização, porque o presidente Bolsonaro disse que se não vir nessa reforma da Previdência, que não deve vir porque já foi retirado, mas e ele falou que poderia vir de uma outra forma, com uma medida provisória, algo complementar. E também ainda relacionado ao BNDES, qual é a sua opinião com relação a tirar uma fatia do fundo do trabalhador que fica dentro do BNDES para levar para a Previdência e aí poder dar uma economia maior? Ok. Primeiro, a primeira questão que diz respeito à capitalização. Isso. Nós mesmos estamos sugerindo isso, que o governo mande uma outra proposta discutindo capitalização, até porque na PEC 6... Tão logo seja aprovado. Sim. Na PEC 6, eles pediam uma autorização para migrar para um modelo de capitalização, sem dizer qual era o modelo. Então, que ele mande um modelo de capitalização, e aí nós vamos avaliar. Eu mesmo não sou, por princípio, contra a capitalização, não. Eu só acho que o modelo mais justo é o modelo com dois pilares, com um pilar de repartição, que garanta uma renda mínima para todos, e um pilar de capitalização que seja complementar. Então, hoje, a média do RGPS é R$ 1.300. Então, você teria um pilar de repartição com contribuição patronal, mas uma contribuição patronal menor do que a que tem hoje, diminuindo o custo do trabalho e, portanto, permitindo uma retomada do crescimento econômico para garantir esses 1.300 para todo mundo. Quem quisesse ganhar acima disso, aí faria capitalização, ou pública ou privada. Servidor público já é mais ou menos assim. Servidor públicos que entraram de 2013 em diante, com a reforma que a presidente Dilma fez, eles contribuem até o teto do INSS, que é 5 mil e poucos reais, e tem um fundo público de capitalização, que é o Funpresp. Agora, você garante uma renda mínima para todo mundo e quem quiser receber mais, o que ele vai fazer com o dinheiro dele não é problema do Estado. Ele resolve se ele quer ir para um fundo público ou para um fundo privado. Ele vai para o fundo que der o maior rendimento para o dinheiro dele, já que ele vai ter garantido uma renda mínima através do pilar de repartição. Em relação ao BNDES, se nós considerarmos ainda essa outra medida proposta pelo relator, o deputado Samuel Moreira, nós passaríamos a economia para 1 trilhão e 100 bilhões de reais, que ele propõe também tirar 200 bilhões de reais, isso tudo em 10 anos, tá? 200 bilhões de reais de um recurso do PIS, que vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e é aplicado no BNDES. Me parece que um recurso do PIS, né, da contribuição do PIS, que vai para o FAT, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele estará muito melhor alocado na Previdência do que no BNDES. Isso me parece absolutamente razoável, por isso eu concordo com a medida do deputado Samuel. Quem critica diz que o BNDES vai perder esse fundo, mas vai continuar pagando juros. E aí pode descapitalizar o BNDES. O BNDES não vai descapitalizar por conta de 200 bilhões de reais em 10 anos. Esse argumento não se sustenta. Não se sustenta. E, deputado, de que forma, ou teve algum impacto o vazamento das conversas do então ministro Sérgio Moro? Isso pode atrapalhar de alguma forma na tramitação? Não, deputado, acho que não. O senhor já disse que não. Eu só vou pedir, como é um item também bastante polêmico, para que a gente continue essa parte no próximo bloco. Entrevista coletiva faz um pequeno intervalo e já a gente está de volta. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band com o nosso convidado, o deputado federal Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O Arthur Coelho perguntou no primeiro bloco sobre a situação do vazamento das conversas do ministro Sérgio Moro. De que maneira o vazamento envolvendo o ministro Sérgio Moro impactou no Legislativo e se isso pode, de certa forma, contribui de forma negativa nessa tramitação da reforma? Olha, no Legislativo é óbvio que houve um impacto, um acirramento por parte da oposição, mesmo pessoas simpáticas ao ministro e ao governo têm restrições àquele tipo de conduta, porque a gente fica pensando a conduta do ministro Sérgio Moro porque condenou o Lula. Mas imagina você num processo e o juiz combinando com a outra parte como é que faz para ganhar de você. Isso fere regras básicas de direito e ofende o Estado democrático de direito. Então, as pessoas não conseguem isolar
Como é o Lula, pode tudo porque é o Lula. Mas amanhã pode ser um de nós, então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, contamina certamente o clima dentro da Câmara dos Deputados. Mas a reforma da Previdência nós não permitimos que contaminasse. Tanto que a oposição tentou suspender 2 sessões por conta desses acontecimentos e eu não cedi, fiz as sessões porque eu acho que nós não podemos submeter o povo brasileiro a essas crises criadas pela política. Não dá para eu dizer que 12 milhões de desempregados vão continuar desempregados porque a política vive em crise. Isola as crises da política, resolve a pauta econômica e vamos fazer o Brasil andar para frente. O Senado derrubou recentemente o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a posse de armas. E aí o presidente já indicou que vai gastar energia lá na Câmara dos Deputados para que não seja derrubado também na Câmara. Como é que o senhor vê esse desvio de atenção aí que vem do governo federal no momento em que poderia estar discutindo de forma mais veemente, né, a reforma da Previdência? Eu tenho criticado muito isso. Eu acho que um país que tem 12,7 milhões de desempregados, eu não canso de repetir esse número, 4,7 milhões de desalentados, que é gente que não consegue mais nem ir atrás de emprego, e mais alguns milhões de trabalhadores informais que não conseguem alcançar a renda mínima para sair da linha de miséria, um país que tem essa realidade social não pode perder tempo discutindo coisas periféricas. Tem que discutir o que é fundamental para a economia voltar a crescer. Depois a gente resolve tomada de 3 pinos, cadeirinha de bebê no carro, aumento da pontuação para motorista infrator, decreto de armas. Deixa isso mais para frente. Vamos fazer o que é importante para o país agora. O que é importante para o país agora não é trocar a tomada de 3 pinos por tomada de 2 pinos. O que é importante para o país agora é sair dessa crise, retomar um viés de crescimento, gerar emprego e renda, fazer os investidores voltar a acreditar no nosso país, fazer o empresário ter segurança de que ele pode reinvestir no negócio dele, fazer o cidadão que está desempregado ter esperança de que vai ter a carteira dele assinada de volta. Isso é o grande desafio do país, é nisso que o governo, essa que deve ser a agenda do governo. Mas, infelizmente, o governo tem pouca noção de prioridade em relação a isso. Mas, felizmente, a Câmara, o presidente Rodrigo Maia e nós, junto com os líderes partidários, temos definido que a pauta prioritária da Câmara será a pauta econômica. É agora a reforma da Previdência, é depois reforma tributária, é depois pacto federativo, medidas estruturantes para a economia do país voltar a crescer. Essa questão do decreto de arma, também as pessoas não entendem muito o que está acontecendo e fazem um debate apaixonado, ideologizado sobre isso. A questão é simples. O plebiscito permitiu a venda de arma. O plebiscito tornou legal a venda de arma. Mas ele não disse que qualquer um pode comprar uma arma. Portanto, para decidir que qualquer um pode comprar uma arma, não pode ser por decreto, tem que ser projeto de lei. Porque ao emitir um decreto ampliando uma garantia, criando uma nova garantia que não está na lei, o presidente exorbita do poder regulamentar. Então, a questão não é ser a favor da arma ou contra a arma. Eu até tenho minha opinião, mas a questão principal não é essa. A questão é que não é papel do Poder Executivo legislar. O Poder Executivo tem a figura do decreto, mas é o decreto regulamentador. Ele regulamenta um direito, uma garantia ou uma vedação prevista na lei. Ele não pode criar um novo direito, uma nova garantia ou uma nova vedação. A questão dos fins e dos meios, né? Para chegar ao fim, o meio tem que estar tudo correto. Então, há um vício de procedimento nesse decreto e por isso o Senado derrubou. Deputado, diante da sua vida política, o senhor é um grande colecionador e também compositor de algumas frases de efeito. Por exemplo, na campanha de 2016, para prefeitura daqui de Manaus, o senhor soltou aí a frase, tem dinheiro, dá para fazer. Agora, em uma recente entrevista, o senhor falou aí, relatório bom é relatório que tem voto para ser aprovado. Isso repercutiu aí no Brasil inteiro. Então, com isso, o relatório do deputado Samuel Moreira os aproxima dos 308 votos necessários ali para serem aprovados a reforma da Previdência no Parlamento? Sim, eu acredito que sim. Acho que o relatório do deputado Samuel Moreira já nos aproxima bastante dos 308 votos necessários. E essa questão das frases, o pessoal lá em Brasília brinca, diz que eu já nasci editado. Mas é porque eu aprendi uma coisa, eu aprendi a falar pouco, porque daí eu decido o que é importante. Se eu falar muito, é o editor depois que vai escolher o que é importante. Então, eu já falo só o que eu quero dizer. E essa frase, tem dinheiro para... dá para fazer, ainda vai me perseguir um bom tempo aí da vida, onde eu ando, as pessoas brincando. O senhor vê com bons olhos? Brincando com isso, eu acho que se a gente olhar para trás,
É claro que durante a eleição, o candidato opositor foi muito habilidoso em meio que ridicularizar a frase. Mas, afastado da eleição, se a gente olhar para trás, com o dinheiro que a prefeitura tem, dava para fazer muito mais do que estão fazendo. Certo. E, deputado, falando de Amazonas, né, a gente tem visto a bancada amazonense muito firme, atuando principalmente em defesa da Zona Franca de Manaus, que constantemente tem sofrido ataques, né, por parte do governo federal, por parte do Ministério da Economia. Como é que tem sido essa atuação aí de forma... O senhor que está ali mais próximo, né? Não sei se tem contato direto ali com o ministro da Economia, talvez sim, por conta da reforma da Previdência. Como é que tem sido tratado esse tema da Zona Franca de Manaus, que talvez nunca tenha sofrido tantos ataques como nesse governo Bolsonaro? Primeiro eu quero fazer um registro que eu acho importante. Talvez a gente nunca tenha tido uma bancada tão ativa, tão dedicada às causas e ocupando postos chaves dentro do Congresso Nacional. De 513 deputados, nós somos 8. Nós presidimos 3 comissões permanentes. O deputado Átila Lins preside a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, o deputado Bosco Saraiva, de Desenvolvimento Urbano, o deputado Silas, de Minas e Energia. O senador Omar preside a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que tem como vice-presidente o senador Plínio Valério. Eu presido 2 comissões temporárias, a comissão mais importante do país, que é a Comissão da Reforma da Previdência, e a comissão que analisa benefícios fiscais, creditícios e tributários, que também é muito importante por essa questão da Zona Franca. Então, eu quero dividir esse momento com uma bancada muito dedicada às causas do Amazonas. Mas, olha lá, sobre Zona Franca especificamente, nós vamos passar 4 anos de turbulência. Nós não vamos ter voo tranquilo nesses 4 anos, por um motivo simples. Os 2 pilares do pensamento econômico do ministro Paulo Guedes são combate a desonerações fiscais e abertura comercial. Isso fere de morte a Zona Franca. Tudo que vai contra o nosso modelo. Tudo que vai contra o nosso modelo. Então, nós vamos viver isso o tempo inteiro. Um dia ele diz que vai mudar o IPI do refrigerante, o outro dia ele diz que vai abrir, que vai baixar o imposto de importação de tablet e de celular. O outro dia ele pega uma conta que era 2 bilhões, a Receita transforma em 16 e ele transforma em 30. Então, nós vamos viver de sobressaltos e de turbulência os 4 anos. Isso vai exigir muita atenção, muita diligência e muita capacidade técnica da bancada, porque também não dá para ficar discutindo Zona Franca como uma pregação religiosa. Nós precisamos entender 2 coisas, 2 premissas. Eu, segunda-feira, sou palestrante num evento da Folha de São Paulo sobre Zona Franca. E eu vou começar falando de 2 premissas. A primeira delas é o seguinte: um país de dimensões continentais como o nosso e tão desigual não pode prescindir de políticas de desenvolvimento regional. A Zona Franca não é incentivo fiscal, ela é política de desenvolvimento regional, sob risco de nós concentrarmos toda a riqueza no Sudeste e nós virarmos uma ilha de prosperidade no Sudeste cercada de um mar de miséria. Toda a indústria de Goiás para cima e do Paraná para baixo é incentivada, toda. Se não tiver incentivo, vai todo mundo para São Paulo. Não tem jeito, isso não é bom para o país. Isso desequilibra o país. A Ford não está na Bahia porque ela gosta da Bahia. A Ford está na Bahia porque lá tem redução de ICMS. As grandes indústrias não estão aqui porque gostam do Amazonas, até aprenderam a gostar, mas elas estão aqui porque há redução que as torna competitiva produzindo. Mesmo com uma logística péssima. Mesmo com a logística péssima, porque o custo Amazonas é muito alto. O custo Brasil é alto e o custo Amazonas é ainda mais alto, porque nós não temos um sistema portuário competitivo, porque nós não temos hidrovia sinalizada, balizada, navegável o ano inteiro, porque nós não temos ligação rodoviária com o resto do país, porque o nosso sistema de energia e telecomunicações é precário. Então, nós precisamos fazer o dever de casa, que é garantir investimento em infraestrutura logística, aumentar o mix de produtos para uma indústria mais identificada com a nossa região, não como contraponto à indústria atual, mas não, vamos avançar, vamos fazer concentrado de frutas regionais, vamos fazer fitoterápicos, vamos fazer a indústria do pescado. Então, esse é um caminho necessário para o futuro. Então, primeira coisa, não podemos prescindir de política de incentivo fiscal, não só por causa do Amazonas, mas por conta da dimensão continental do país. E quem diz isso não sou só eu, é o Lawrence Summers,
doutor em Harvard e ex-secretário do Tesouro americano, que escreveu um artigo exatamente sobre isso, sobre a necessidade de políticas de estímulo ao emprego em locais de não emprego, como aqui. Se não tiver estímulo, não vai ter indústria. E a segunda questão fundamental, e ela tem natureza autocrítica, é nós entendermos que nenhuma indústria se sustenta eternamente em incentivo fiscal e em protecionismo. Então, nós precisamos também nos preparar para ser mais competitivo, melhorar a infraestrutura logística, investir muito em educação, em pesquisa, na qualidade da nossa mão de obra, para que a gente possa ser mais competitivo, mesmo num ambiente de menos incentivo fiscal. Então, nós vamos viver sobressaltos o tempo inteiro, turbulências o tempo inteiro, mas talvez essa seja a grande chance da gente, diante desse desafio, dar uma virada de um modelo mais sustentável para o futuro. Deputado, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria desde já agradecer ao Jorge Guerreiro, também ao Arthur Coelho. Mas eu queria deixar aqui dois questionamentos para saber, o senhor ganhou uma visibilidade muito grande e um respeito muito grande em pouco tempo no Congresso Nacional. Queria saber qual é a sua estratégia para que, passada essa Comissão Especial da Reforma da Previdência, continuar, né, em evidência, e também se o poder executivo ainda lhe faz a cabeça. Primeiro, eu me sinto muito orgulhoso, eu sou um amazonense, filho de amazonense, exercendo um papel importante hoje, sendo ouvido por todo o país, sendo ouvido pelo mundo, né? E isso, objetivamente, é um motivo de orgulho para mim e tenho certeza que de orgulho para os amazonenses também, mas aumenta sobremaneira a minha responsabilidade. Eu não posso errar, eu não posso desviar do caminho, eu não posso envergonhar o povo do Amazonas. Primeiro isso. A segunda coisa é que a velocidade de tudo que aconteceu comigo na Câmara dos Deputados, ela foi surpreendente, mas eu acho que Deus foi me preparando para isso. E me preparou muito mais com as minhas derrotas do que com as minhas vitórias. Me preparou muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Então, eu cheguei na Câmara um pouco mais amadurecido. E isso me permitiu ser um cara de diálogo, que tenha confiança tanto do governo, como da oposição, como dos partidos de centro, o que engrandece a possibilidade de uma estratégia de usar isso em defesa do Amazonas. Eu já começo a pensar nos passos seguintes, eu estou articulando com o meu partido para ser titular também na Comissão da Reforma Tributária, que vai ser fundamental para discutir as questões da Zona Franca de Manaus. Eu deixei de canto a outra comissão especial que eu presido e vou passar a acelerar também essa comissão, porque analisa todos os incentivos fiscais do país e tenho procurado dialogar com o Brasil. Nós já estamos convencidos de que a Zona Franca é importante. É importante que eu vá para São Paulo segunda-feira convencer a Folha de São Paulo, o Santander, o Itaú, o Bradesco, que são as 4 palestras que eu vou fazer. É importante eu acatar o convite do governador Dória, que me convidou para almoçar com ele no dia 15 de julho, e levar para ele o estudo que a FGV fez sobre Zona Franca. Então, isso é fundamental e eu tenho procurado usar essa exposição para defender o nosso modelo. Já visitei todas as redações dos grandes jornais para falar de Zona Franca, aproveito a Previdência e falo de Zona Franca. Em relação à eleição, eu estou com uma tarefa tão grande, tão importante para o país, que eu não me dou o direito de pensar em eleição. Eu acho que eu tenho que cumprir a minha missão com o povo brasileiro, com o povo do Amazonas, me dedicar integralmente. Eu não posso correr o risco de ter que fazer alguma coisa e não fazer pensando no resultado eleitoral. Então, eleição, estou fora da minha pauta, eu preciso me concentrar a seguir trabalhando pelo Brasil e pelos brasileiros. Obrigado aos colegas, obrigado, deputado, pela presença. O programa Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo tem mais uma oportunidade para você conhecer as propostas de um político ou um gestor público aqui da nossa região.